início à nossa noite cultural com a quinta palestra do sexto ciclo de palestras literárias da Academia Juiz Forana de Letras. Fazendo a minha audiodescrição, eu me apresento, sou Ceci Barbosa Campos, presidente da Academia Juiz Forana de Letras. Sou uma senhora idosa, de cabelos curtos, grisalhos, óculos, e estou com uma blusa verde, de mangas curtas, numa noite quente no Rio de Janeiro. Tenho o maior prazer de abrir a nossa noite de hoje e agradeço a presença de todos e passo a palavra à nossa coordenadora de curso, Ana Torquato, que vai fazer a apresentação da palestrante. Ana. Boa noite a todos. Meu nome é Ana Paula Torquato, vou fazer minha audiodescrição, né? Sou uma mulher preta, com 1,59, cabelo curto, no estilo Black Power, preto, uso óculos, estou com uma blusinha marrom de golinha alta, e eu vou compartilhar com vocês aqui o bem brevezinho mesmo, o currículo que a Laura enviou. Bem modesta. A Laura Barbosa Campos é professora associada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde atua na graduação e no programa de pós-graduação em Letras e Estudos de Literatura. Doutora em Letras pela Universidade Federal Fluminense, com período sanduíche na Universidade de Sorbonne, Paris Nord, com bolsa CAPES. Realizou estágio pós-doutoral na Universidade de Rouen, na França. Organizou, entre outras, a obra Escrever a Vida, Diálogos em torno de Annie Ernaux. Passo a palavra para você, Laura. E agradeço aí a participação. Muito obrigada. Então, sou Laura Barbosa Campos, uma mulher branca, de rosto redondo, cabelos curtos, castanhos, uso óculos e uma blusa preta. Começo agradecendo imensamente a Academia Juiz Forana de Letras e a coordenadora do 6º ciclo de palestras literárias, Ana Paula Torquato, e ao relevante tema Literatura de Autoria Feminina. Agradeço também a todos os presentes. Bom, em 2022, quando Annie Ernaux foi consagrada com o Prêmio Nobel de Literatura, a notícia foi recebida com especial entusiasmo. É certo que trata-se da primeira escritora francesa a receber tal honraria, embora, vale lembrar, a guadeloupense Maryse Condé já tivesse sido laureada com um Nobel alternativo em 2018. Mas as reações entusiasmadas em relação ao Nobel de Annie Ernaux indicaram uma peculiaridade. O prestigioso prêmio não lançou luz apenas sobre a escritora, mas sobre toda uma comunidade de leitores e leitoras que se reconhecem em uma determinada concepção de literatura, na legitimação de uma determinada forma literária. E eu me refiro aqui à legitimação da não-ficção na literatura. Eu arrisco dizer que uma das razões para a premiação do Nobel, para além, evidentemente, da qualidade estética do trabalho de Ernaux, tenha sido a força e a originalidade de um projeto literário de Annie Ernaux. Então, eu proponho apresentar aqui esse projeto ernausiano, que é caracterizado por uma escrita autobiográfica de forte dimensão sociológica e que rompe tabus, portanto, caracterizando uma escrita, uma literatura de emancipação, uma escrita da transgressão em diferentes âmbitos. Eu vou começar falando a respeito de Escrever a Vida, e eu retomo aqui um título de uma antologia organizada por ela, esse título, então, é de uma obra da Annie Ernaux, Escrever a Vida, e Escrever a Vida eu vejo também como sendo esse projeto literário ernausiano. Em seguida, falarei um pouco sobre a Annie Ernaux e sua experiência precoce de o que eu chamo de um entre-dois social, para também
terminar falando sobre uma escrita que vai do projeto que vai de uma ficção a uma autossociobiografia. Esse é um pouco o meu roteiro aqui com vocês. Vida e escrita estão intimamente relacionadas em Ernaux. Então, ela tem essa obra intitulada Escrever a Vida, que é uma publicação de 2011, é, na verdade, uma antologia que reúne a quase totalidade das obras lançadas até então, e é enriquecida por alguns textos inéditos e por fotografias. Um dos aspectos interessantes é o fato que foi a própria escritora a organizadora do volume, tornando a reunião desses textos ainda mais significativa, pois é ela quem vai dar coerência ao conjunto de suas autonarrativas esparsas, até então publicadas pela editora Gallimard. E a ordenação escolhida por Ernaux não segue uma lógica cronológica de produção e publicação, mas ela segue a ordem de uma das experiências que cada um de seus livros evoca, obedecendo a uma ordem do tempo da vida entre a infância e a maturidade. Assim, afirma Ernaux em sua apresentação desse título, a sucessão das idades é que organiza os textos, cita a escritora. E quem é Annie Ernaux? Ernaux é o nome de casada da escritora, ela se chama Annie Duchesne, e ela nasce numa pequena cidade da região da Normandia, uma cidade chamada Lillebonne, que fica no noroeste da França. Ela nasce em 1940. A sua família é de origem campesina e operária, e mantinha um comércio que funcionava como bar e mercearia, sendo também a residência familiar, onde viveram durante toda a Segunda Guerra Mundial, então todos os anos 40. Sua infância vai ser marcada por uma paisagem deixada pelas ruínas da guerra, lembranças de sons de bombardeios aéreos e pela ideia de morte que essas situações evocam. Vale lembrar aqui que a Normandia, sendo no noroeste da França, é uma região particularmente afetada pelas destruições da Segunda Guerra Mundial. Em 1945, a família vai deixar essa pequena cidade, vai se instalar numa outra cidadezinha próxima, um pouco maior, também na Normandia, chamada Yvetot, onde Annie passará a juventude, e com o fim da guerra, Yvetot representou para a família uma certa expectativa de pequena ascensão social e de melhores condições de vida em um lugar um pouco mais próximo de centros urbanos. Seus pais conseguem adquirir um outro pequeno comércio do mesmo tipo do anterior, mas sempre bastante na periferia dessa cidade. Em Yvetot, a parte residencial do estabelecimento é ainda menor. Na cozinha, lugar de passagem entre o café e a mercearia, fica à vista dos fregueses. Era o local também onde a família fazia as refeições e a menina, Annie, realizava também as tarefas da escola. E é nesse contexto, os momentos reservados de intimidade são, evidentemente, raros. Esse espaço doméstico é, portanto, um espaço devassado, é um espaço barulhento. Trata-se de uma moradia popular, sem conforto e principalmente sem a menor privacidade. Para a manutenção do comércio e subsistência da família, os pais trabalham sem descanso, sem direito a férias, com poucos momentos de lazer. A família nunca chegou a passar exatamente por privação alimentar. Eles haviam tido uma pequena ascensão da classe média baixa como pequenos proprietários, mas eles se mantinham muito próximos do mundo do trabalho braçal e rural, que constituía, então, seus principais fregueses nesse comércio. Essa modesta ascensão social permitiu, não sem muito esforço, que a pequena Annie fosse matriculada em uma escola particular do vilarejo, uma escola particular, uma escola católica de sua cidade. E esse dado vai ser determinante para a trajetória da escritora.
não apenas determinante pelo fato de ter marcado sua formação intelectual, mas também, e talvez sobretudo, pelo contato precoce com um outro contexto social e para a gradual formação de sua consciência de classe, para uma experiência precoce desse entre dois social. Ela fica entre esses dois mundos sociais, ela fica, então, nessa cisão. E dentro desse contexto, a questão linguística vai ser central. Referindo-se a seus pais, a escritora afirma, e eu cito: meus pais conversavam em normando. Faço aí um parênteses, que é o dialeto da região, tá? Então, meus pais conversavam em normando. A memória deles, assim como a de toda a família, era uma memória da pobreza, da evasão escolar aos 12 anos, da fábrica. Então, a realidade do seu mundo de origem é um mundo sem acesso à educação formal e à cultura erudita. Os pais não tinham domínio da norma culta, da língua, recorriam então, frequentemente às expressões do dialeto normando, como ela menciona nessa citação. E Ernaux ela vai destacar o seu dilaceramento entre a linguagem usada pela família e a linguagem normativa empregada na escola. Essa separação vai estar no cerne do seu sentimento de vergonha social e também do seu projeto literário. Não por acaso, a dimensão social da língua, trabalhada através do que Ernaux denominará de escrita plana, ocupa o centro desse projeto estético da autora. Annie, então, cresce em meio aos clientes desse café-mercearia, em contato com suas histórias familiares, com as histórias familiares desse determinado mundo social, em meio a cenas, às vezes, degradantes, de fregueses bêbados. A autora diz ter começado, nessa época, a desenvolver uma consciência das diferenças de classe, aprofundada, então, pelo contato com classes mais abastadas na escola particular, que frequentou e, em seguida, na continuação, no seu meio universitário, que ela vai passar a integrar quando ela se torna uma estudante na Universidade de Rouen, também na Normandia, já uma cidade um pouco maior. Trata-se, então, do que a autora chama de experiência precoce e contínua da realidade da luta de classe, nas palavras também de Ernaux. É na escola, então, que Ernaux descobre um mundo de hábitos e linguagem muito diferente do seu e vê o meio social em que vive estigmatizado e inferiorizado por colegas e professores. A escola, como a gente sabe, se por um lado ela é um meio de ascensão em termos de acesso à norma culta e a uma certa cultura erudita, ela é também uma forma de reprodução das diferenças sociais. É também na escola onde ela aprende essa língua escrita e se afasta do dialeto popular e do normando usado pelos pais. Então, ela tem esse movimento à medida em que ela se aproxima desse mundo representado pela escola, há também um certo afastamento desse mundo de origem, gradual, evidentemente, né? O aprendizado normativo do francês e as novas regras de comportamento, que Bourdieu vai chamar de hábitos, né, em termos sociológicos, tem como consequência um gradual afastamento do seu meio familiar e o surgimento do sentimento de vergonha, que é uma vergonha social, sobretudo. A Annie vai fazer, então, a faculdade de letras, ela passa a frequentar a faculdade de Rouen, vai fazer a faculdade de letras na capital da Normandia, Rouen, onde ela vai viver em um alojamento, um alojamento estudantil, e onde ela vai passar por uma outra experiência de grande violência, que é uma gravidez indesejada e um aborto clandestino. E esse episódio vai aparecer em vários de seus livros, em diferentes momentos de sua vida. Desde a sua primeira publicação, chamada Les Armoires Vides, seria Os Armários Vazios, essa ainda não foi lançada no Brasil, essa situação do aborto já aparece a partir de um viés ainda ficcional,
mas ele vai ser retomado 40 anos depois, num outro livro importantíssimo, que é um relato autobiográfico intitulado O Acontecimento. Esse já é lançado no Brasil, foi inclusive adaptado para o cinema, uma boa adaptação, eu considero. E esse episódio está presente ainda em uma outra publicação, a mais recente da autora, uma publicação de 2022, intitulada O Jovem, que é um curto relato de aproximadamente 40 páginas apenas, e a autora relembra, então, a relação com, essa última publicação, essa de 2022, O Jovem, é um texto em que ela relembra a relação com um jovem estudante universitário em Wuhan, quando ela própria, então, tinha 50 anos, já era, então, uma escritora aclamada. Mas o aborto também aparece nesse texto. O presente da narrativa em O Jovem é a década de 90, justamente momento em que a autora escrevia o acontecimento. Há um espelhamento invertido nesse livro. O jovem representa o que a própria Annie Ernaux foi um dia. E a presença do episódio do aborto, em diferentes publicações, como eu mencionei, evidencia a centralidade, claro, dessa experiência. Essa recorrência sinaliza também para aquilo que é próprio de todo evento traumático, que são as sucessivas tentativas de simbolização e elaboração. Bom, em 1964, Annie se casa com Philippe Ernaux e se instaura definitivamente em uma nova vida de classe média alta, da qual a autora passa a fazer parte. Ernaux afirma que os primeiros anos do casamento correspondem ao momento em que mais aflorou o sentimento de culpa pelo afastamento do seu meio social familiar. Culpa agravada depois pela morte do pai, 3 anos depois, em 1967. Esse é um marco importante em sua literatura, que vai ser expresso na obra intitulada O Lugar. Muito importante, como eu vou falar um pouquinho mais para frente. Como eu mencionei anteriormente, todo o universo de Annie Ernaux é de expressão autobiográfica, embora apresentem uma grande diversidade de formas autobiográficas. Suas publicações podem, inclusive, ser pensadas em diferentes blocos. Digamos que os primeiros livros, antes desse que eu mencionei, O Lugar, são as 3 primeiras publicações, digamos, podem ser denominadas de romances autobiográficos, porque naquele momento, Ernaux ainda pensa a literatura de forma muito atrelada à ideia de ficção. Esses primeiros livros já apresentam uma exploração de uma realidade associada à vivência da autora, mas isso é realizado dentro de uma chave ficcional, através de um enquadramento ficcional. E, como eu disse, podemos pensar a produção toda da autora, toda autobiográfica, mas a partir de diferentes formas autobiográficas. Encontramos esses primeiros livros, que são romances autobiográficos, encontramos o que a gente denomina de narrativas de filiação, temos relatos, é o caso de acontecimento, por exemplo, mas temos também diários íntimos, temos o que ela chama de diário de escrita, temos autobiografia impessoal, o caso, essa terminologia da própria autora, ela chama o livro de autobiografia impessoal, se referindo ao livro Os Anos. Temos trabalhos com fotografias, temos livros de entrevista, ela escreve roteiros para um filme documentário. Então, ela tem uma diversidade de modalidades autobiográficas dentro desse projeto ernausiano. É a partir da obra O Lugar que seu projeto literário se define. Ele é um divisor de águas, efetivamente. Nesse livro, Ernaux fala de seu pai, de sua relação com ele, bem como narra a sua própria experiência de deslocamento de um mundo rural e periférico para o mundo burguês intelectualizado, além de tratar da escrita do próprio livro. Ela faz muitos comentários metadiscursivos.
Esse texto é uma marca da autora, de uma maneira geral, a partir de lugar. Esse texto é um ponto, efetivamente, de virada em seu percurso literário, porque é aí que Arnaud abandona definitivamente a ficção e adota uma escrita denominada de escrita plana. Trata-se de uma forma econômica, concisa. A gente pode perceber que todas as publicações dela tem um volume de páginas bem curtos. Ela usa uma linguagem, ela evita metáforas. A escrita plana é uma escrita que busca objetividade factual, que evita ornamentos que possam sugerir alguma complicidade com o leitor culto. Nas palavras da autora, é uma escrita cortante. Ela chama, assim, a escrita plana de escrita cortante. Inclusive, ela tem um livro de entrevistas, cujo título é A Escrita como Faca, né, que traz, mais uma vez, essa ideia de corte, mas traz também a ideia de arma, né, escrita como arma também, não deixa de ser. Ela vai buscar, a escrita plana busca desprendimento de tudo que possa ser associada à sofisticação estética que estaria envolvido no mundo dos dominantes, né? O parâmetro de Arnaud para essa escrita plana é a correspondência que ela manteve com os pais dela durante o período em que ela foi estudante em Rouen. Esse vai ser o parâmetro. Então, uma linguagem usada para se comunicar com o mundo dos dominados, o mundo dos pais. A dimensão sociológica em Arnaud está presente, portanto, tanto no conteúdo quanto nos meios mobilizados. Essa estética, que é uma estética dessa escrita plana, que é, entre outras características, por exemplo, a gente percebe o uso uma estética de listas, a própria presença de fotografias, sejam fotografias descritas ou fotografias reproduzidas, essa escrita factual que busca ser distanciada, que evita comiseração e lirismo, impedindo qualquer patos, e buscando o termo preciso que desnude o real, o cotidiano, e essa presença do metadiscurso muito forte, que Françoise-Simonet Thénard chama de discurso de acompanhamento. A escrita ela precisa estar em adequação a esse universo familiar que ela busca trazer na obra dela. Caso contrário, Annie Ernaux estaria traindo, mais uma vez, o meio de origem. Eu uso aqui a ideia de mais uma vez, porque o sentimento de traição é um sentimento recorrente em indivíduos que foram dilacerados por diferentes mundos sociais. Em outras palavras, trânsfugas de classe. Nesse sentido, a epígrafe do livro O Lugar é bastante eloquente. Annie Ernaux traz exatamente essa ideia de traição na epígrafe, convocando Jean Genet, que é também um autor considerado maldito. Ela diz o seguinte: a epígrafe de O Lugar, né? Arrisco uma explicação. Escrever é o último recurso quando se traiu. A pesquisadora Jovita Noronha ressalta a etimologia do termo trânsfuga, que vai remeter a uma ideia de deserção em sua primeira acepção, que é o soldado trânsfuga, na primeira acepção, é o soldado ou militar que, em tempo de guerra, deserta de fileiras do exército de seu país e passa a servir no exército inimigo. É a ideia de dissidência. E essa ideia define bem a problemática que atravessa todas as obras de Ernaux, mas que é explorada de forma privilegiada nas narrativas parentais, sobretudo nesse livro, O Lugar, no qual essa ideia de trair a própria classe, nesse movimento de migração social, que é a classe dos pais, e passa, então, para o lado adverso, para a classe dos dominantes, é central. A mudança de perspectiva operada em O Lugar está diretamente relacionada a essa figura paterna. Após a morte do pai é o gatilho para essa escrita, que Ernaux começa a tentar, em princípio, ela tenta escrever um romance sobre o pai. Mas ela não consegue escrever esse romance. Ela diz que soa falso. Decide, então, partir para o viés referencial,
estabelecendo essa chave autobiográfica em um livro que fosse a trajetória do pai camponês, de camponês a pequeno comerciante, e a narradora vai retratar sua forma de viver em um determinado meio social. Então, se traz a vida do pai, traz ideia de uma determinada classe social, em termos coletivos. O livro de Ernaux rompe com os padrões tradicionais nas descrições do pai. Não são elementos físicos ou morais que caracterizam o genitor, mas sim a sua condição social, a descrição da coletividade prima em detrimento da individualidade. Esse meio descrito é, em geral, o meio de uma condição de trabalho e, sobretudo, uma condição de privação. Essa figura paterna é, então, presente como símbolo de um meio social. Esse livro se tornou um dos paradigmas de uma determinada modalidade autobiográfica muito recorrente na contemporaneidade, que é a narrativa de filiação. As narrativas de filiação são textos fronteiriços entre a ideia de biografia e autobiografia. Eles oscilam ali com a descrição das figuras parentais, mas, ao mesmo tempo, é algo para falar de si, né? Então, essa terminologia, narrativa de filiação, foi forjada pelo teórico francês Dominique Viard para se referir a esses textos autobiográficos que mobilizam uma biografia de um ancestral, em geral, figuras parentais, como desvios para falar de si, como uma forma oblíqua de falar de si. É um desvio pela anterioridade para se atingir a interioridade. O lugar corresponde à lembrança de uma dor, que é a dor da perda do pai com sua morte, é sobretudo a dor de uma distância também que começou a se impor entre Annie e seu meio de origem e o surgimento dessa vergonha social que eu mencionei anteriormente, esse afastamento gradual com o meio de origem simbolizado pelo pai. Então, a perda também desse âmbito. A língua, como eu disse, está no centro desse projeto, sob o ponto de vista sempre social, a língua como esse marcador social, e essa escrita plana é uma forma de tentar remediar essa fissura social, né? Desde o lugar, todas as narradoras de Ernaux se apresentam como seres cindidos, imigrantes do interior da França, segundo suas próprias palavras, entre dois universos sociais, entre duas culturas e, sobretudo, entre duas línguas. E a escola, que é o meio de promoção social, se mostra como um instrumento ambíguo, responsável pelo surgimento de uma distância dolorosa entre a jovem adolescente e seu ambiente familiar. A autora, depois desse livro, O Lugar, então, essa narrativa de filiação que mobiliza essa figura paterna, a autora vai continuar, vai escrever uma segunda narrativa de filiação, dessa vez mobilizando a figura materna, intitulado Uma Mulher. Esses todos foram lançados no Brasil pela editora Foz. A autora vai reiterar nesse livro, Uma Mulher, o procedimento da narrativa de filiação. Ela escreve esse livro 4 anos depois do Lugar, e então esse projeto ernausiano, no qual a escrita plana é central, ele tem a característica de se situar num lugar que seja entre a literatura, a sociologia e a história. E tem essa interseção entre esses campos. A autora vai dissecar e analisar o íntimo e o social em um mesmo movimento, através dessa escrita objetiva, cortante como uma arma, e que é parte integrante desse projeto autossociobiográfico. Essa prática literária traz essa primeira pessoa, sem nenhuma ambiguidade, por isso eu discordo de todo mundo que sugere que a Annie Ernaux faça autoficção. Não há ambiguidade a partir de um lugar, né? Mas é uma primeira pessoa que dialoga diretamente com o coletivo, portanto, que a autora denomina de primeira pessoa de um eu transpessoal, pelo fato dele se desdobrar em coletivo,
ela afirma no prefácio da antologia Escrever a Vida, ela diz o seguinte: escrever a vida, não escrever a minha vida, nem mesmo uma vida, a vida com seus conteúdos. Ernaud insiste em afirmar que, a partir de um lugar, não se trata de uma afirmação ou busca do eu, mas de uma perda do eu numa realidade mais vasta, que compreende uma cultura e uma condição. As escolhas temáticas, linguísticas e formais de Annie Ernaux são fruto de um trabalho que excede a literatura e adentra o campo da história, da política e da sociologia, se realizam nessa autossociobiografia. Um trecho de uma citação também da própria autora, onde ela explica um pouco desse eu transpessoal. Ela diz o seguinte: não procuro me escrever, sirvo-me dos eventos, geralmente banais, que me atravessaram, situações e sentimentos que conheci como matéria a ser explorada. Tenho a impressão de sempre ter escrito de mim e fora de mim. O eu que circula de livro em livro não é associável a uma identidade fixa, e sua voz é atravessada por outras vozes parentais, sociais, que nos habitam. Então, é a partir dessa fase e do abandono da ficção a partir de um lugar que a Annie Ernaux também começa a adotar um outro procedimento, que é o uso constante da fotografia, como eu havia mencionado. A fotografia, então, toma um lugar de destaque na sua obra. Uma fotografia que é nas palavras de Fausto Colombo, uma lembrança materializada, né? É a fotografia Annie Ernaux como reprodução direta da fotografia ou como descrição, equifrases, né? Descrição de fotografias estão presentes em quase todas as publicações de Ernaux a partir de um lugar. E um grande número de reproduções fotográficas ao lado dos trechos do diário íntimo da autora, na já mencionada antologia Escrever a Vida, por exemplo, nessa organização feita por ela introduz essas fotografias ao lado desses trechos do diário íntimo. Falando em fotografia, uma outra publicação que merece ser mencionada, que acaba de sair pela Fósforo a tradução, é O Uso da Foto, L'usage de la photo, que é um livro muito interessante, um livro escrito a 4 mãos. Annie Ernaux escreve esse livro com seu companheiro na época, Marc Marie. São fotografias, no caso de uso da foto, elas são reproduzidas. As fotografias são apresentadas nesse livro como testemunho de um ato sexual. Os dois amantes, Annie Ernaux e Marc Marie, fotografam roupas jogadas antes do sexo como testemunho do ato sexual. Os dois amantes fotografam as roupas jogadas e escrevem pequenos textos para acompanhar, são fragmentos, então, para acompanhar essas fotos, ou seja, todos os acontecimentos em torno dessas fotos, que dá esse caráter bastante referencial ao livro. Uma outra questão importante que envolve esse livro é o fato de ser um momento em que Annie Ernaux fazia um tratamento contra câncer no seio. Ou seja, ela se coloca numa mulher desejada e desejante, falando do ato sexual, no momento em que ela está lidando com uma perspectiva de doença e morte. Isso é altamente transgressor. A relação de Ernaux com fotografias e com essas equifrases diz respeito ao caráter indicial, né? A gente sabe que a foto, segundo Roland Barthes, reproduz ao infinito aquilo que ocorreu uma vez, né? Ela contém o passado e, ao mesmo tempo, o presente. Ela é uma prova irrefutável, isso foi do Barthes, né? Sempre traz consigo o referente. E em Ernaux há, com frequência, uma emoção ligada a essas fotografias, ao punctum de Barthes, né? Uma ressalva feita ao livro Os Anos, no qual ela descreve 14 fotografias, que tem um caráter histórico e coletivo, em que essa obra se afasta um pouco de todas as produções da autora, em termos de estilo, com uma certa impessoalidade,
e que ali talvez seja discutível se há um ponto ou não. O tema dessa obra, Os Anos, é um livro lindo, o tema é essencialmente a passagem do tempo. A autora vai se referir a esse livro nos seus diários de escrito como sendo uma autobiografia vazia. Eu acho que eu diria que o grande tema do livro é a percepção da passagem do tempo. Uma outra, como eu mencionei lá no início, o projeto autobiográfico, o autossociobiográfico de Annie Ernaux tem essa forte relação com a sociologia e com a figura de Pierre Bourdieu. Um componente fundamental do projeto ernausiano é esse diálogo que ela estabelece desde muito cedo com a sociologia de Pierre Bourdieu. A autora vai se apropriar de categorias de Bourdieu em seus textos, e ela destaca, por exemplo, a importância da utilização de termos como dominantes e dominados, em substituição a eufemismos como camadas superiores, pessoas modestas ou desfavorecidas, vamos chamar o que são, né, dominantes e dominados, que tendem esses outros termos que tenderiam a naturalizar hierarquias e camuflar uma realidade de estruturas da sociedade. Bourdieu para Ernaux, o intelectual responsável por desmascarar relações de poder, tanto dentro de escolhas estéticas e linguísticas, quanto em termos de práticas sociais. Na época do falecimento do sociólogo, Ernaux vai publicar um texto lindíssimo, um depoimento no jornal Le Monde, isso foi no início do século XXI, em 2002, no qual ela afirma que a descoberta dos trabalhos de Bourdieu marcou sua visão de mundo e que ter lido, que foi lá nos anos 70, obras como Os Herdeiros ou A Distinção, em seguida a Reprodução, foi para ela usa o termo, um choque ontológico. O emprego desse termo ontológico é importante, né, porque indica uma ruptura com a percepção de si anterior, né? Demonstra isso. Essa experiência, que é a vivência do mundo dos dominados, que ela encontra em Bourdieu, a teorização rigorosa que lhe permite a tomada de consciência dessas estruturas sociais. Essa tomada de consciência é muito dolorosa, mas também é libertadora, na medida em que jogar os holofotes para os mecanismos ocultos da reprodução social torna a luta mais clara. A descoberta dos textos de Bourdieu foi uma motivação, sem dúvida nenhuma, para o projeto literário de Ernaux. Se a obra de Ernaux, às vezes, é considerada como perturbadora, e, em termos de recepção crítica, ao longo do tempo, oscilou bastante, é porque trata-se, efetivamente, de uma literatura que se realiza sob o signo da transgressão, tanto sob o plano social, mas também sexual. No livro Paixão Simples, foi adaptado para o cinema sob o título Pura Paixão. Essa adaptação já não me agradou tanto quanto a adaptação do Acontecimento, mas, enfim, o filme existe. A narradora afirma, nesse livro, Paixão Simples, que a escrita deve provocar, ao mesmo tempo, a suspensão do julgamento e o sentimento de angústia e estupor. A professora e pesquisadora Eurídice Figueiredo comenta que essa observação busca, cita Eurídice, preparar a leitura do que se segue. A narrativa de uma paixão por um homem casado, que é um diplomata estrangeiro, que vem visitá-la quando quer. A vida da narradora se resume a esperar esse homem. Há duas realidades, presença e ausência desse objeto da paixão, que é esse homem, e ela narra isso sem procurar reconstituir detalhes do relacionamento, sem buscar aprofundar as causas psíquicas ou emocionais da paixão. É uma espécie de radiografia da paixão. Trata-se de um relato que se pretende objetivo, que busca a objetividade, pelo menos, uma espécie de testemunho do vivido. Só a passagem do tempo lhe permitiu esse distanciamento desse relato objetivo, né? Porque esse mesmo episódio está presente também no diário íntimo da escritora, publicado sob o título Se perdre, perder-se, que constitui um instrumento para
tentar, uma espécie de tentativa para tentar prolongar o prazer erótico sexual através da escritura. Mas são maneiras, narrativas muito diferentes, do diário e da narrativa propriamente dita. Esse livro foi também recentemente adaptado para o teatro aqui no Brasil, Paixão Simples. Foi adaptado um monólogo por Aline Fanjul, sob direção de Alessandra Colasanti. Desde o Nobel de Annie Ernaux, a obra dela tem sido bem traduzida no Brasil pela editora Fósforo, tem um volume grande de títulos já disponíveis em português, e tem encontrado também uma forte recepção crítica, com vários artigos, vem saindo vários artigos e trabalhos de mestrado e doutorado vêm sendo produzidos. Gostaria de mencionar Elisa Fernandes Rodrigues, Tatiana Rangel, atualmente escreve uma tese de doutorado sobre orientação da professora Françoise Simone Tenan, na Sorbonne, que pensa a Annie Ernaux no Brasil ao mesmo tempo. Samara Lima, são alguns desses nomes que me dá muita alegria ver jovens pesquisadoras se interessando por Annie Ernaux. Ernaux é uma autora que abre caminhos para um lugar de emancipação na literatura. Uma emancipação no sentido político e social, ao retraçar os efeitos da dominação social, mas também emancipação no sentido estético, ao oferecer uma existência literária a temas tabus ou pouco abordados, sob o ponto de vista feminino, em uma perspectiva referencial, valorizando a escrita autobiográfica, legitimando a escrita autobiográfica. E, além dessa recepção crítica importante que vem sendo observada no contexto brasileiro, a gente observa também o desenvolvimento de um forte diálogo dentro da literatura brasileira com essa escrita de Annie Ernaux, graças às traduções. Então, obrigada aos tradutores. Quem traduziu Annie Ernaux no Brasil, muito Marília Garcia, Isadora Pontes traduziu o livro O Acontecimento, Mariana Delfini também vários títulos, vale lembrar, trabalho dessas tradutoras. Parar por aqui, agradeço mais uma vez a oportunidade de trazer essa escritora que eu considero tão relevante, tanto para a França quanto para o mundo. Obrigada. Temos que aplaudir, né? O conhecimento teórico, ao mesmo tempo, a precisão do trabalho da Laura só engrandece a Academia Gesforana de Letras. Eu estou com a mão levantada aqui da Denise Doro, só. Viu? Vou dar a palavra a ela. Estou à disposição. Tá? Denise. Boa noite. Eu fiquei impactada com a sua palestra e, ao mesmo tempo, inebriada, porque eu nunca tinha ouvido falar nessa mulher tão corajosa, tão ousada, que teve a capacidade de transgredir o que na época era dado como corretíssimo, certíssimo. Isso, para nós, mulheres, é motivo de orgulho. Saber que tivemos uma escritora, ou temos, eu não sei se ela ainda vive, uma escritora com coragem suficiente para escrever as suas angústias, transcrever as suas angústias, as suas preocupações familiares, ou não, fazendo autobiografia, e que impactou realmente aos leitores e a todos, de um modo geral, que apreciam a literatura, e deixou um legado bem atraente que marcou a ponto de receber o Prêmio Nobel. Então, eu agradeço a você, Laura, por ter essa oportunidade, a você e a JL, de participar deste curso e hoje ter aprendido tanta coisa a respeito dessa excelente escritora. Vou tentar até ver os filmes e adquirir um livro dela. Muito obrigada, você foi brilhante. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Denise. Sua fala é muito precisa, a palavra coragem é bem realmente emblemática do que a Annie Ernaux significa. Eu queria lembrar que ela está viva aí escrevendo. Que bom, fico mais feliz ainda. Graças a Deus. Vida longa para a Annie Ernaux.
Isso. Incrível. Temos com a mão levantada o Heleno e Maria Elizabeth. Só quero fazer um comentário que no chat há comentários maravilhosos para você, para o seu trabalho, considerada a excelência da aula que a Laura nos trouxe. Agora, a Renata Dalbó disse que ela conheceu a Annie Ernaux recentemente com o livro O Lugar. Foi paixão a primeira leitura, prêmio Nobel mais que merecido. Não se esqueça de que nós estamos falando de uma escritora deste nível, né? Então, vamos aos inscritos. Helena, depois a Beth. Eu queria agradecer a Laura essas informações que ela nos deu, uma fala muito interessante, muito abrangente, muito profunda. Acredito que um desses livros nós lemos aqui no Grupo Encantados, esse que fala da amante. E foi excelente, muito bom, muito obrigado. Agradeço a você e a própria JL e a diretoria que nos proporcionou esse evento, convidando a pessoa certa para esse evento. Muito obrigado. Obrigada a você. Obrigada, Helena. Beth. Boa noite a todos. Laura, uma boa noite especial para você. É sempre bom ouvir uma pesquisa de uma pesquisadora. E você se dedicou a pesquisar e a trabalhar com uma escritora que é Nobel de Literatura, né? E que é pouco conhecida no Brasil. Poucos são aqueles que conhecem. Eu mesma só li O Lugar, eu não li outra obra. Mas você aguçou em mim o desejo de continuar a ler os textos dela, inclusive pelo fato de ela ser uma escritora muito voltada para essa questão autobiográfica. E eu gosto muito de trabalhar com ler autobiografias ou alterbiografias, mesmo que ficcionalizadas, né? Então, meus parabéns a você, excelente explanação, uma pesquisa profunda que motivou, acredito, a todos, né, a leitura. Parabéns e participe de outros cursos, de outros ciclos, porque você faz a diferença. Meus parabéns. Muito obrigada, Beth, eterna mestra, admirada. Muito bem lembrado, não se esqueça de participar dos próximos. Tá, Laura? Neuza Marciliano. Está fechado o microfone, Neuza. Boa noite a todos. Querida Laura, desculpa, eu atrasei um pouquinho, porque eu estava em um debate sobre a Semana do Idoso, né? Um evento, assim, importante, né? E, então, Laura, por tudo que eu consegui ouvir da sua palestra, que eu não conhecia a escritora, e eu fiquei encantada, e parabenizo você, uma grande pesquisadora, até porque conheci um livro, uma antologia que você organizou, né? Que a Nícia me presenteou, e dizer a você, se possível, até aqui no chat, ou com a própria querida Ceci, indicação de um livro da autora para eu conhecer mais, tá bom? Parabéns pela boa vontade, por estar aqui conosco. Eu que agradeço mesmo. Parabéns mesmo. Parabéns à Academia de Forana de Letras por essa oportunidade de organizar os cursos, né, querida Marisa, querida Ceci, tá bom? É só agradecer, tá, querida? Um abraço, tá? Obrigada a você.
hoje não nos esqueçamos que temos uma coordenadora, a Ana Torquato, que tem nos notificado tudo que está acontecendo, fez algo interessante, mandou alguns dos comentários do chat no grupo do qual fazemos parte, como palestrantes ou não, né? Não tem mais nenhum inscrito. Agora estamos no meu 1953. O meu está maluco, né? Eu vou repassar, então, para a Ana, para fazer aí o seu fechamento como coordenadora, anunciando na próxima semana, e imediatamente após, para a nossa querida Ceci, e quero dizer a Laura, não me surpreendeu, pelo contrário, eu pude ficar aqui de pé e aplaudir essa beleza de trabalho que eu sempre já vi em você. Obrigada. Eu vi o seu trabalho, né? Foi do mestrado que eu vi o seu trabalho, acho que foi. Maravilhoso, né? Obrigada. Bem, Ana, depois Ceci. Bom, Laura, muito obrigada. Eu não conhecia, né, a Anne e deu vontade de ler também. Para ela parece, né, tem uma força assim para narrar a si mesma, como meio que uma liberdade. Muito obrigada. Eu que agradeço. E aí, convido a todos para a antepenúltima palestra semana que vem, dia 9, com a Dieter. O título é As Ciganas no Brasil, do Sem Lugar à Formação da Identidade no Imaginário Social. Até a próxima semana, galera. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Ceci, com você. Bom, eu realmente fiquei encantada com a palestra da Laura. Achei que ela realmente deu uma visão maravilhosa dessa escritora que, apesar de já ter vindo ao Brasil, é muito pouco conhecida aqui. E acho que, pelo pouco que eu conheço da Annie Ernaux, eu vejo que ela reflete muito bem todos os conflitos gerados por essas questões sociais. Então, ela reproduz essa problemática de uma maneira muito real, emocionante, e a apresentação da Laura mostrou esse aspecto e vários outros que convém ser lembrados. Vamos ouvir novamente a gravação para poder fixar bem esses pontos levantados por ela. Meus parabéns, Laura. Você é um motivo de orgulho para nós na Academia Juiz Forana de Letras. Muito obrigada. Obrigada. E agradeço a todos os presentes e espero encontrá-los na semana que vem. Muito obrigada a todos. Muito bem, eu tenho certeza que orgulho para essa academia e para esse coração de mãe que sabe muito bem o que a Laura estava falando, né? Eu ia completar isso, Marisa. Veja Um bem, motivo de orgulho para a JL e um motivo de orgulho para a mãe Ceci. está vendo? Ela é que é meu orgulho. Nós estamos fazendo eco. Na palestra passada, completamos também sobre uma questão. A nossa cabeça está toda em simetria absoluta com o que está acontecendo, com esse momento presente. Muito obrigada a todos, agradeço a oportunidade de revê-los, a oportunidade de ouvir um trabalho de excelência como esse que a Laura fez. Gente, esse curso está em altíssimo nível. Muito bom mesmo, me encanta. Eu que sou professora de literatura, eu fico em estado de graça quando escuto coisas assim. Parabéns, Laura, parabéns a todos. Está terminado, vou dizer ao Frazão que pode fazer. Você quer dizer mais alguma palavra, Laura, ou podemos fechar a gravação? Gostaria apenas de agradecer mais uma vez pelo espaço e pela escuta atenta e pelos elogios generosos. Verdadeiro. Salva de palmas para a Laura.